Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário Eujácio Reginaldo. Trabalho em Lagoa Clara, município de Baianópolis, estado da Bahia. Estamos aqui para dar prosseguimento à Escola Bíblica Dominical. Pela graça, pela misericórdia e ajuda do Senhor, chegamos à lição de número 6 do terceiro trimestre de 2020, da classe da maturidade cristã e também da classe dos jovens. A lição ela tem um tema geral, que é os princípios divinos em tempos de crise. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Senhor Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade e privilégio de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Dar-nos sabedoria para transmitir a mesma. Concede aos seus servos, vitaliza as faculdades mentais para que possamos assimilar o conhecimento da Tua Palavra, colocar em prática em nossas vidas e ensinar para os outros. E assim, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, a nossa lição, ela tem um objetivo geral, que é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. A nossa lição, ela tem como texto áureo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo de número 18. A verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Para nós entendermos com mais facilidade a aula de hoje, vamos trazer um breve relato do contexto histórico. Nós sabemos que Deus, ele deu para o seu povo uma terra boa, produtiva. Deus também deu para o seu povo leis, estatutos, mandamentos, para o seu povo obedecer esses mandamentos e prosperarem material e espiritualmente. No entanto, o povo de Israel, a nação que Deus escolheu para ser um povo peculiar, separado para si, pecou contra ele, desobedeceu a sua palavra. Então Deus, para os punir, para os disciplinar, permitiu que Nabucodonosor dominasse a nação de Judá, Reino do Sul, e os levassem para o cativeiro. No ano 606 a.C., Nabucodonosor começou a levar os judeus para o cativeiro. Passaram-se 70 anos os judeus no cativeiro. Após os 70 anos de cativeiro, Deus, cumprindo uma profecia em que ele havia proferido por intermédio do profeta Jeremias, foi autorizado os judeus retornarem a Jerusalém. E este retorno a Jerusalém se deu em 3 retornos. O primeiro retorno se deu no ano 538, sob a liderança de Zorobabel, para construir o templo. O segundo retorno se deu no ano 458 a.C., liderado por Esdras, onde houve um renovo espiritual. E no ano 444 a.C., Neemias retornou a Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E é sobre o retorno, a ida de Jeremias a Jerusalém, reconstruir os muros, que tratam a presente lição. A nossa introdução. Podemos tirar o seguinte argumento: Deus levantou um homem certo, Neemias,
e providenciou para este homem os recursos necessários para ele realizar a obra em que Deus colocara no seu coração para ele realizar. Tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1. Deus envia emissários a Neemias. Neemias, ele estava servindo na corte persa como copeiro. E ali Deus enviou, foi até Neemias, Anani, um dos parentes de Neemias. E ali Neemias, conversando com Anani, perguntou como estava o estado dos judeus que regressara, que estavam em Jerusalém. E Anani responde que o estado deles era triste, era de opróbrio, pois os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas estavam queimadas a fogo. Ao ouvir o relato triste dos seus compatriotas, Neemias se entristece, se angustia muito, e Neemias ele vai orar ao Senhor pedindo o seu auxílio, a sua ajuda. Tópico 1, subtópico 2. Neemias, angustiado, jejua e ora. Ao ouvir o triste estado em que se encontrava os seus irmãos, os judeus, em Jerusalém, Neemias ele vai orar e jejuar. Foi por volta do mês de dezembro em que Anani foi até a corte persa. E Neemias passou a orar no mês de dezembro. Aproximadamente no mês de março, possivelmente 4 meses depois, vem a resposta de Deus. É interessante observarmos que Neemias ele não orou apenas um dia, ou 2 dias, ou uma semana. Neemias ele perseverou em oração durante 4 meses de oração e jejum, até que Deus deu as respostas às suas orações. Fica um ensino para nós, né? Devemos perseverar, orando e intercedendo, até o Senhor nos dar respostas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito: pedi e dá-se-vos-á. Tópico 1, subtópico 3. Deus responde às orações de Neemias. Neemias ele era o copeiro do rei. E ali Neemias, no exercício do seu trabalho, foi servir ao rei como de costume. E o rei, desta feita, olhou para Neemias e viu o abatimento do seu espírito, a angústia em que encontrava Neemias. E o rei pergunta para Neemias qual era o problema em que ele estava passando, por que estava tão abatido. E Neemias ele relata para o rei o estado em que se encontrava Jerusalém, a cidade dos sepulcros dos seus pais. E ao relatar para o rei a situação, ele pede permissão para ir até Jerusalém, reconstruir os muros e reparar as portas em Jerusalém. E o rei, ele concede a Neemias autorização para este ir a Jerusalém fazer tal obra. Tópico 1, subtópico 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias, então, ele recebe do rei autorização para ir até Jerusalém, reparar os muros, reedificar os muros e reparar as portas, bem como Neemias recebe do rei cartas para receber provisões para o necessário para concluir aquela obra. Era plano de Deus, era projeto de Deus. Além de Deus conceder para Neemias a oportunidade dele retornar a Jerusalém, Deus ainda concedeu para Neemias
recursos, as provisões que este precisava para realizar tal obra. Era projeto, era plano de Deus, pois Deus estava no controle de todas as coisas e desejava a restauração dos muros em Jerusalém. Tópico 2. Neemias chega a Jerusalém. Subtópico 1. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Então Neemias ele recebe a permissão e ele vai até Jerusalém. Ali chegando, a princípio Neemias não expõe os planos em que Deus colocara no seu coração. Ele não expõe o motivo em que ele estava ali. Então ele pega apenas alguns homens e ao anoitecer, ele sai para ver qual era a real situação em que se encontravam os muros de Jerusalém e como ele ia agir. Obviamente fica para nós aqui uma grande lição. Não podemos expor antes do tempo os projetos, os planos que Deus coloca nos nossos corações. Existe momento certo e hora certa para expormos os projetos, os planos que Deus quer que nós realizemos. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Este é o subtópico 2 do tópico 2. Ao se inteirar de como se encontrava os muros de Jerusalém, ao observar cautelosamente o estado em que se encontrava as portas e os muros, Jeremias agora reúne o povo e declara qual foi o motivo em que o levava ali. E ele diz: olha, eu vim aqui para restaurar os muros e reparar as portas aqui em Jerusalém. Então o povo, vendo a prudência de Neemias, a sabedoria, abraçaram a causa juntamente com Neemias. Levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Tópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Então Neemias, ele separa o povo e coloca o povo para trabalhar. Como um bom líder, Neemias, ele usa de estratégias. Havia aqueles que foram colocados para edificar os muros justamente em frente às suas casas. Certamente isso motivava o povo a trabalhar. Também Neemias separou homens para tirar os entulhos para levar materiais. E assim a obra avançou grandemente. A tática de Neemias. A tática de Neemias foi colocar todos para trabalhar, desde o jovem até o ancião. Ele enganjou todos que estavam dispostos no trabalho de reconstrução dos muros e de reparação das portas em Jerusalém. Aqui fica um exemplo para os líderes dos dias atuais: colocar todos os que estão dispostos para trabalhar na obra do Senhor. Não podemos contar apenas com o departamento infantil, ou com os jovens e adolescentes, ou apenas com as irmãs do círculo de oração, ou com os obreiros. Precisamos contar com toda a igreja. Assim fez Neemias, enganjou todos os que estavam dispostos para trabalhar, segundo as suas possibilidades. Tópico 3, subtópico 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar do avanço da obra, do progresso, houve problema entre o povo.
havia ali uma questão, um problema entre os ricos e os pobres. Neemias, ele se informa da situação e soluciona o problema. Nós observamos que Neemias, sendo um líder exemplar, ele procurou solucionar os problemas existentes entre o povo de Deus. Fica um exemplo para os líderes odiernos, ao surgir problemas entre o povo, procurar solucionar os problemas com sabedoria e direção do Espírito Santo. Assim fizeram os apóstolos lá em Atos, capítulo 6, quando houve ali a murmuração contra os apóstolos, eles se inteiraram do assunto e solucionaram o problema. Tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a reedificação dos muros, Sanbalate e Tobias, eles se levantaram contra o progresso da obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. E eles tentaram de várias formas, de vários meios, parar a reconstrução dos muros. No entanto, Neemias, com discernimento espiritual, unção do Espírito Santo e coragem, juntamente com os judeus, prosseguiram na reconstrução dos muros. Nós observamos que todas as vezes que nós nos dispomos para fazer algo para Deus, existe oposição, objeção. Nós vemos aqui que houve objeção contra Neemias e os judeus que estavam restaurando os muros de Jerusalém. Houve objeção, houve oposição contra Jesus Cristo também, contra os apóstolos, contra os pais da igreja. Se nós observarmos em toda a história da igreja, sempre houve oposição contra o cristianismo. Logo, nós podemos entender que conosco também não será diferente. Terá objeção, terá oposição. Tentarão parar a obra em que você está fazendo para Jesus. Mas, com a unção do alto, com discernimento espiritual, temos força e graça para prosseguirmos fazendo a obra de Deus, assim como Neemias continuou fazendo a obra do Senhor. Tópico 4. Subtópico 2. O muro foi concluído. Neemias capítulo 6, versículo de número 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Então, Deus concedeu a Neemias e os judeus resistência perante as objeções de concluírem a obra. E a repercussão foi grande. Em Neemias capítulo 6, versículo 16, diz assim: E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus espíritos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, os vizinhos, os inimigos dos judeus, tiveram que reconhecer, ao ver a conclusão dos muros, a reparação das portas em Jerusalém, tão rápido, em tempo recorde. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores,
com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas do muro. Tópico 5, subtópico 2. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Nós observamos que após essa grande conquista, primeiramente foram convocados aqueles que serviam no tabernáculo, e os sacerdotes, e eles se purificaram e purificaram o povo para dedicarem, para consagrar-se ao Senhor pelaquela grande obra que havia sido concluída. Nós observamos que após o Senhor Deus nos dar a vitória, é bom fazermos cultos de ação de graças, e também é bom até contar o testemunho perante a congregação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa passagem bíblica ficou registrada e nos traz grande ensino. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvida de muito longe. Houve festa entre o povo judeu por esta grande conquista, que o barulho da festa podia ser ouvida de muito longe. Tópico 6. Os muros trazem ensino simbólico. A Bíblia fala da salvação como muros. Aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvores. Isaías capítulo 60, versos 18. Ou seja, a salvação é símbolo de muro. Nós observamos que Jerusalém, com os muros derrubados, com as portas queimadas a fogo, simbolizava opróbrio, e o povo judeu também estava vulnerável a ataques de inimigos. Agora, com a reconstrução dos muros, o reparo das portas traz um certo simbolismo de salvação, como diz aqui o versículo da palavra de Deus. Tópico 6, subtópico 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Existe um benefício em permanecer dentro dos muros, dos termos da salvação. Tópico 6, subtópico 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Nós observamos que as fronteiras entre os países, elas são alteradas, elas podem ser alteradas devido às guerras, os conflitos entre os países. Às vezes as fronteiras, elas são alteradas. No entanto, no mundo espiritual, as fronteiras, elas não são alteradas. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. No entanto, mesmo com a existência do muro da salvação nos protegendo, não significa que nós estamos blindados contra o pecado. Isto porque o crente, ele tem o livre-arbítrio entre permanecer dentro dos muros da salvação ou sair de dentro desta proteção. No entanto, quando o cristão decide ficar dentro dos muros da salvação, Deus concede graça para este permanecer
dentro dos muros da salvação, falando simbolicamente. E assim nós chegamos ao final da nossa lição. Nós observamos o tema central do trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Nós trabalhamos com a lição Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós observamos que Neemias estava na corte persa. E Neemias ele foi vocacionado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E esta vocação de Neemias, ela se deu justamente quando ele ouviu falar da triste situação em que se encontrava Jerusalém. Então Neemias ele ora a Deus e Deus concede graça a ele perante o rei. O rei autoriza Neemias regressar para construir os muros, bem como as provisões necessárias para este realizar tal obra. Houve objeção, mas a obra avançou, foi concluída e foi dedicada ao Senhor. Portanto, que este conteúdo, que esta aula sirva de edificação espiritual, sirva de crescimento para a sua vida em Cristo Jesus. Que nós viemos a ouvir a palavra de Deus, a estudar a mesma, colocar em prática em nossas vidas e ensinar para os outros. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Você, aluno aqui da classe Maturidade Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lagoa Clara. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.